Beleza, moçada? Professor Nox na área aqui para nossa terceira revisão para os cargos de guarda municipal e agente de trânsito para a Prefeitura Municipal de Benevides. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ok. Essa maratona aqui já está se antecipando, os dias estão passando rápido e a gente vai fazer aqui aquele apoio nessa banca que nós temos aí, que é a Fundação Setup, muito tradicional aqui no estado do Pará, para trabalhar com cursos de prefeitura, certo? Peço que tu deixe teu like, te inscreva no canal, anote os sininhos de notificação aí quando sair vídeo novo. Lembrando que o professor Nox aqui também é professor de pré-ENEM, não é isso? Outros concursos, outras bancas. Sou professor de Química também, não é isso? Então no meu canal você vai encontrar muito dessas duas matérias trabalhando aí quem vai fazer ENEM, entre outros concursos. Tranquilo? Então, dando continuidade aqui no nosso material, a gente sabe que a Fundação Setup passou este cronograma, que é o conteúdo programático, né? E hoje nós vamos falar dos seguintes assuntos dessa matemática e raciocínio lógico. Vamos falar aí de regra de três, tá? Composta. Vamos falar aí de estatística, interpretação e tabelas, certo? Vamos falar aí também sobre a parte que fala aqui de probabilidade e vamos falar também de conjunto, certo? Então hoje a gente está dando a gente está dando aqui prioridade para esses assuntos especiais. Tranquilo? Então vamos lá, vamos para a primeira, certo? Olha só, moçada, ele fala aqui o seguinte: era uma questão aqui que a setup ela traz sempre um gráfico para várias questões, né? Então nesse caso aqui ela falou o seguinte: ela disse aqui que o histograma seguinte apresenta a distribuição de frequência de faixas salariais dos funcionários de uma empresa. Então, essa aqui, que é o eixo das coordenadas, né? É o número de funcionários, aqui essa seta. E essa aqui, que é a nossa querida abscissa, são os valores em reais, ou seja, isso aqui é a grana, né? Quanto o pessoal recebe. Tranquilo? Então vamos lá. Nessa linha bem aqui, esse ponto diz que seis funcionários recebem R$ 1.200 de salário. Então, o que acontece? Nessa outra linha bem aqui, ele diz que quatro funcionários recebem R$ 3.600 de salário. E aqui, dois funcionários ganham a maior fatia do bolo, que é R$ 6.000 de salário. O que a questão quer saber? Qual a média salarial dessa empresa? Moçada, você tem que ter cuidado nesse tipo de questão, porque nas tendências de medida central da estatística, porque essa questão ela fala de estatística, a gente tem média aritmética, moda e mediana. Só que nesse caso aqui, você vai pensar comigo o seguinte: ele está trabalhando uma média, mas essa média, ó, seis funcionários recebem R$ 1.200. Isso aqui chama-se ponderação. A ponderação é o peso. Se seis funcionários trabalhando aqui, eles recebem R$ 1.200, essa é a ponderação. Se quatro funcionários recebem R$ 3.600, essa é a ponderação. E se dois funcionários recebem nesse histograma aqui, ó, R$ 6.000, é a sua ponderação. Então aqui eu tenho uma média, anota lá, ó, que eu vou ter que calcular isso aqui por uma média ponderada, certo? Ponderada. Beleza? Então, Nox, é isso aqui, ó. Essa vai ser a minha média ponderada. É isso que eu vou trabalhar. Certo? Deixa em destaque aqui. Ok, beleza. Então vamos lá. Para você que não lembra, a média ponderada, o que ela é? É eu pegar todos esses valores. Por exemplo, vou achar que essa média ponderada ela vai ser o seguinte: eu vou pegar seis funcionários e vou multiplicar pela sua ponderação. Seis funcionários recebem R$ 1.200. Fecha aqui. Mais quatro funcionários ganham R$ 3.600. Então, vou fechar esse parênteses aqui. E mais dois funcionários recebem R$ 6.000 de salário. Certo? Fecho aqui. Só que é o seguinte, eu vou ter que dividir que nem qualquer média, eu tenho que dividir pelo quantitativo. Né?
E o quantitativo aqui são o número de funcionários, ou seja, nós temos 12 funcionários. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos extrair esse produto, primeiramente. 6 vezes 1.200, isso dá 7.200. Mais 4 vezes 3.600, isso vai dar, se eu não me engano, 14.400. 1.400. Mais, olha só, isso aqui vai dar 2 vezes 6.000, isso dá 12.000 de salário. Fechou? Continuamos dividindo isso aqui por quanto? Por 12, que é o número de funcionários. Moral da história, essa média ponderada, ela vai ser essa somatória toda aqui, ó. Nessa somatória toda, vamos fazer aqui do lado rapidinho. Se eu tenho 7.200 mais 14.400, mais eu vou ter lá 12.000 reais. Vou somar toda essa galera aqui. 0, 0, beleza? Aqui vai dar 6. E aqui eu tenho 7 mais 4, 11, com mais 2, 13. Vai 3 para cá. Moral da história, eu tenho 33.600 de salário, certo? Então, essa aqui vai ser a montante de toda a folha salarial. A gente pode dizer isso aqui, ó, 33.600. E eu vou dividir isso aqui por 12. Moçada, se eu for dividir isso aqui por 12, essa média ponderada, que é a média salarial dessa empresa, ela vai ser de R$ 2.800. Olha aí, ó, R$ 2.800. E R$ 2.800 está aqui na alternativa D. Show? Show de bola? Bate teu print aí, copia, porque isso aí é estatística, meu querido. Bola, tranquilo, top. Próxima questão. Olha o que ele fala aqui, ó. Em um grupo de 30 estudantes do ensino médio, 12 pretendiam cursar uma faculdade na área de educação e 16 pretendiam cursar na área da saúde. E 14 não querem nada, não querem nem saúde nem educação. A quantidade de estudantes desse grupo que pretende cursar uma faculdade na área da saúde, da educação e outra na área da saúde é X, certo? Então aí, ó, a gente tem uma questão clássica de conjuntos. E conjuntos nós vamos fazer pelo nosso amigo diagrama de Verne. Bom, ó, desse jeito aqui, ó. Sai mais pra cá. Beleza? Então, nesse caso aqui, quem que serão os personagens? Vamos logo entender uma coisinha rápida aqui. Ele quer saber os caras que vão fazer os dois cursos. Lembra que o curso aqui é educação e o outro é da saúde, certo? O outro é da saúde. Brother, o que ele quer saber é esse cara aqui do meio, que é a interseção, aqueles que vão escolher os dois cursos, certo? É esse cara que ele quer achar. Porém, ele te falou o seguinte, que aqui embaixo ó, tem um carinha, tem 4 que não querem, né? Vamos chamar de conjunto vazio. Eles não querem nenhum desses dois cursos, certo? Então, se eles não querem nenhum desses dois cursos, a outra certeza que a gente tem é o seguinte: são 30 estudantes, total ó, é 30. Só que eu já vou me adiantar no seguinte: eu sei que 4 não querem essa área. Se 4 não querem essa área, eu vou subtrair com 4. Agora esse total ele vai passar a ser 26. Opa, aí facilitou minha vida. Por quê? Porque vamos pensar. Ele falou que eram 12 que querem fazer educação e 16 que querem fazer o quê? A área da saúde. Então a gente já tem tudo nesse conjunto completinho aqui, ó. Já tem tudo, beleza? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pensar aqui no seguinte. O que acontece? O total eram 28. Agora, passa a ser 26. Certo? Esse é o total. Que é igual a 12 da educação mais 16 da saúde menos a interseção, que vale x. Eu vou chamar de x aqui. Aí você diz, Nox, por que menos a interseção? Por exemplo, vou facilitar aqui, ó. Vou deixar só isso aqui. Se eu for fazer aqui, né, e quiser achar esse x da interseção. Então, por exemplo, aqui, imagina que eu vou somar ele aqui, ó. Somar, mais x. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou pegar esse
Vou pegar aqui, ó. Então, tem que subtrair, né? Subtrair menos a interseção. Por exemplo, se eu for pegar aqui e isolar essa interseção para cá, certo? Eu baixo aqui esse 26, aqui ó, 12 mais 16 dá o quê? 28, certo? E esse cara que está positivo vem para cá negativo. Moral da história, quanto vale o x? O x vai valer 2, ou seja, a interseção eu tenho dois alunos desse ensino médio que querem fazer o quê? Tanto a área de educação quanto a área da saúde, beleza? Então aqui questão de conjuntos clássico facilitado, alternativa à letra D, bate teu print, beleza? Então, vamos para a próxima. Olha só, nessa questãozinha aqui, ele fala o seguinte: para realizar as sinalizações nas ruas de um bairro em 15 dias, com 8 horas diárias de trabalho, foi necessária a contratação de 20 funcionários temporários. Como se deseja terminar a obra? Só mudar aqui. Como se deseja terminar a obra em 8 dias, com 10 horas diárias de trabalho? Quantos funcionários eu tenho que contratar o quê? O quê? O quê? A mais, olha, a mais. Eu tenho que contratar a mais. Devem ser contratados. Isso aqui tá todo o X da questão. Beleza? Então vamos separar as situações. Primeiro vamos para as grandezas. Ele falou o seguinte, que nós tínhamos dias, certo? Nós temos horas por dia, horas barra dia, e nós temos um número de funcionários. Ele quer contratar mais, tá bom? Então vamos lá. Ele falou que 15 dias, trabalhando 8 horas por dia, ele contratou 20 funcionários. Então, se ele quer terminar, ele tem aqui 8 dias, né? Ele quer trabalhar 10 horas por dia, quanto que vai ser o número de funcionários contratados a mais? Beleza? Aqui é o seguinte, existe um método, eu até já usei muito esse método, que é a regra do X, onde eu não vou considerar quem é diretamente ou inversamente proporcional. Mas aqui, para eu fazer essa parada, eu preciso ter o quê? Eu preciso que eu tenha uma produção e um produto. Por exemplo, uma fábrica quer produzir tantos pacotes de chocolate, né? Então tem tantos funcionários trabalhando tantas horas, com quantas máquinas. Então, existe a produção e existe o produto. Aqui não tem isso. Então, nesse caso, eu tenho que ir para a forma tradicional. Qual seria essa forma tradicional? Eu vou pegar aqui esse carinha aqui, que ele vai ser o nosso amiguinho, e ele vai ser a referência para tudo. Exemplo. Se eu for trabalhar aqui os dias, eu quero contratar funcionários a mais, né? Mas se eu diminuo o número de dias, ou seja, eu não preciso contratar, por exemplo, eu tenho menos dias, né? E vou contratar mais funcionários. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser inversamente proporcional. Outra coisa, se eu quero trabalhar o seguinte, eu tenho aqui, eu comecei com 8 dias e eu vou aumentar esse número de horas por dia. Se eu aumento o número de horas por dia, galera, significa o quê? Que eu não preciso contratar. Se eu aumentei o número de horas, eu não preciso contratar, certo? Mais funcionários. Então, isso aqui também vai ser o quê? Inversamente proporcional. Moral da história, como é que vai ficar essa parada aqui, ó? Vamos fazer aqui, ó. Isso vai ficar aqui 20x, eu vou isolar para cá, que eu quero achar é o x. E aí eu vou inverter os dois, olha. O primeiro são os dias 8 por 15, certo? 8 aqui por 15, vezes. Eu vou inverter também as horas por dia. Eu vou colocar 10 aqui e aqui embaixo vai ser o quê? 8. Beleza? Então eu posso simplificar aqui, ó, igualar aqui esse com esse, que vai dar um aqui e um aqui. E aí como é que eu vou ajeitar essa parada? Isso aqui vai ficar o seguinte: 20x é igual 10 vezes 1 é 10. E 15 vezes 1 é o quê? É 15. Beleza? Para não perder tempo, achaca esses zeros. E aqui vai ficar 1. 2, aqui tu vai multiplicar, né? 2 vezes 15. E x vezes 1 é x. Moral da história, isso aqui vai ser o quê? 30. Ou seja, eu tenho um total de 30 funcionários. Alternativa letra D. Muita gente marcou isso aqui, levou o farelo.
Por quê? Porque esqueceu desse pequeno detalhe aqui, ele queria a mais. Se ele já tinha 20, quanto foi a diferença? Foram 10. Então ele contratou 10 funcionários a mais, que está aqui na alternativa letra A de amor, certo? Show de bola? Então, questão de regra de 3 composta, que o candidato não pode perder, e aqui eu estou te dando esse bizu. Agora só se liga, se ele te der qualquer coisa que você identifique como produção em um produto, você pode usar a regra do X, certo? Agora, nesse caso aqui, a gente tinha que ir para a forma tradicional. Lembre-se que toda regra de 3 composta, ela precisa de uma organização, tá? Você precisa fazer esse nível de organizar para não te perder nos cálculos. Tranquilo? Bate teu print aí, vamos para a próxima, certo? Show de bola. Vamos aqui para a próxima. Olha só, ele fala aqui o seguinte: Gabriel está respondendo o questionário em sua aula de história da música. O professor escreve os nomes de 6 músicas no quadro, então toca 4 dessas 6 músicas, uma após a outra, em uma sequência aleatória. Gabriel precisa então identificar cada uma das músicas na sequência em que elas foram tocadas. Calcule a probabilidade de Gabriel identificar todas as 4 músicas na ordem correta. Certo, estamos falando aí, meus queridos, de uma questão que ele disse que é probabilidade. Probabilidade é uma razão, né? São os casos favoráveis, CS, dividido pelas causas o quê? Possíveis. O que eu quero por tudo que eu tenho. É essa a razão aqui da probabilidade, tá bom? Sabendo disso, a gente vai pensar no seguinte. Vamos pensar na seguinte situação. Ele tem 6 músicas, né? Então, o que que eu quero? Eu quero uma probabilidade. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 6 músicas, ó, esse 6 vai ser denominador e eu vou multiplicar frações da seguinte maneira. Se eu toquei a primeira música, que é a sexta, vão me sobrar o quê? Vão me sobrar. Se eu já toquei 6, né? Eu tenho 5 possibilidades em uma música tocada. A mesma coisa é, se eu tocar 5 músicas, eu vou ter uma possibilidade. Se eu já tenho 5, né? E ele queria saber as 4 músicas que ele tocou, ó. 4, eu tenho 4 possibilidades. Se ele quer tocar aqui a quarta, significa que ele tem 3 possibilidades, não é isso? Então aqui o que você pode fazer? Isso que eu vou fazer seria uma probabilidade. Então aqui se eu multiplicar ó, tudo aqui do jeito que está, você pode ver que todos os numeradores são 1 dessa fração. Então tudo aqui é 1, né? Então esse primeiro aqui vai ser 1. Quanto que vai ficar o denominador? É só multiplicar. 100 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3 seria... 120 vezes 3 seria 360. Ou seja, a probabilidade dele identificar as 4 músicas é de 1 para 360. E 1 para 360 está aqui na alternativa, a letra D. Certo? Questão de probabilidade. Questão que dá para você fazer direto apenas pela fração da probabilidade de causas favoráveis para causas possíveis. Tranquilo? É show, hein? É show, é show, é show. Show de bola. A nossa saideira de hoje vai ser essa aqui, moçada. A nossa saideira aqui vai ser essa aqui que eu vou nos passar nesse exato momento. Ele fala aqui o seguinte: o preço de um automóvel novo é R$ 25.000. Ele diminui R$ 1.200 para cada ano de uso. Qual será o preço dele daqui a 5 anos de uso? Bom, questão super tranquila. Eu vou relacionar o que aqui, moçada? Eu vou relacionar o valor, né, que é o valor de depreciação. Então, isso aqui seria uma grandeza de tempo, beleza? Então aí, professor, o que que eu tenho? Ele diz o seguinte: em um ano, que é referente a tempo, né? Em um ano, esse carro se deteriora, né? Vamos dizer assim, ele tem uma depreciação de R$ 1.200. R$ 1.200. E aí o seguinte, depois de 5 anos, o que que eu tenho aqui, ó? Acabei de formar aqui uma regra de 3, o quê? Simples. Então, nesse caso aqui, eu tenho 12 vezes 5, é isso? Então, nesse caso aqui, depois de 5 anos, esse carro foi depreciado em R$ 6.000. Beleza? R$ 6.000. Aí o que acontece? O valor do carro que ele tinha, o valor do carro era de R$ 25.000. Então, se o valor do carro era de R$ 25.000,
Em 5 anos, ele vai ter uma depreciação de 6 mil. Então, basta eu tirar essa diferença aqui, desses valores. Moral da história: 25 mil vezes menos 6 mil, isso vai dar 19 mil. E 19 mil está na alternativa letra A. Show de bola, guerreiro. Tranquilo? Então essa foi a nossa revisão aí. Top, maravilhosa. A nossa terceira revisão. Curte, comenta, compartilha. E, meu querido, eu desejo aí, se eu não fizer mais nenhuma, né? Eu desejo para você aí uma boa prova, que você arrebente. E comenta aí quais são as tuas expectativas. Me diz aí se tu já fez concurso da Setup, se é a primeira vez. E se tiver muita curtida, eu vou fazer a última revisão antes da prova. Fechou? Valeu, moçada. Aquele abraço.